Oi, gente, tudo bem? Eu tô vindo aqui deixar uma mensagem todo dia de um dos livros, né? Em francês eu deixei do livro da Allan Kardec, dos Espíritos, e em português eu vou deixar o livro da Constelação Familiar, de Divaldo Pereira Franco. Eu vou abrir uma página, o azar, vou abrir assim uma página e vou dar a mensagem para vocês, tá? Logo eu volto com as cartas, mas por enquanto eu tô dando esse tempo para mim, para cuidar de mim e poder cada vez mais trazer tiragens boas que acrescentem e que tragam a verdade absoluta para vocês. Relacionamentos familiares, número 17, né? Do livro Constelação Familiar. Sendo fundamentalmente o lar a representação minúscula da sociedade, como célula inicial, é justo que seja construído de forma que se alongue com naturalidade pelo grupo social na direção de toda a humanidade. Os hábitos aí adquiridos terão um caráter permanente, porquanto se fixarão no comportamento dos educandos, facultando comportamentos felizes ou conflituosos. Certamente, em face dos diferentes tipos humanos que existem em toda parte, sempre haverá confrontos entre as diferentes pessoas, seja na intimidade doméstica, ou fora dela. Nada obstante, a boa formação moral sobrepor-se-á em detrimento dos incidentes de menor importância. Desse modo, a constelação familiar deve ser formada por sentimentos de afetividade, sem pieguice, e de disciplina, sem rigidez. Observar cada filho com cuidado, a fim de descobrir-lhe o nível espiritual em que se encontra, suas aparições e possibilidades, é dever impostergável dos pais, que não pode ser transferido para funcionários remunerados. Outros sim, a convivência maternal em frequente contato com os filhos desde o nascimento irá contribuir para dar-lhes segurança emocional e sustentar-lhes a vida, a alegria de viver. Constata-se com segurança que na psicogênese de muitos transtornos depressivos na infância, destaque-se a ausência da mãe, isto é, do seu carinho, do seu contato físico, deixando a impressão de abandono, que se converte em amargura inconsciente na criança, que, desamparada, tomba em profunda melancolia. O retorno maternal, o apoio do regaço afetuoso produzem imediata alteração de conduta afetiva, favorecendo o infante com a recuperação da saúde e com a alegria de viver. Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas quando a Revolução Industrial ela surgiu, os médicos da época, né, existiam especialistas que diziam que a gente devia deixar, que as mães deviam deixar os seus filhos chorando no berço, porque criaria neles uma capacidade de se controlar, de ser mais independentes. Por quê? Porque a sociedade naquela época ela necessitava de mães que estivessem mais disponíveis, que deixassem seus filhos com as babás, que pudessem ir trabalhar e que não culpabilizassem. E assim, todo mundo age de uma maneira pensando que é a melhor. Eu lembro que uma amiga minha falou pra mim que a sogra dela dizia pra ela deixar o filho chorando de noite quando ele pedia o mamá, porque assim ela iria compreender que ninguém viria e ela pararia de chorar. Então, o que acontece com essas crianças? E geralmente a terceira geração é a que mais desenvolve essa dor e esse trauma dessa criança que sofreu essa falta da presença da mãe, né? Então, muitas vezes do pai também, né? Não vamos botar só a culpa na mãe. A gente nem tá botando culpa, a gente tá simplesmente analisando o passado. Então, a terceira geração dessas crianças que ficaram no berço chorando vai sentir uma cicatriz muito maior do que a própria pessoa que viveu o trauma. E aí esse trauma, ele fala do quê?
ele vai fazer o que com a pessoa? Ele vai mostrar para aquela criança que o importante é o controle, não o amor. E o que está acontecendo na nossa geração? A nossa geração prefere controlar do que amar. Quando a gente ama, a gente deixa a pessoa. Assim, mesmo que a pessoa não queira ter você, a gente não vai fazer nada de mal para aquela pessoa. Só que essas pessoas que sofreram esse tipo de trauma, elas não aceitam. Elas querem controlar. Como assim você não é meu? Como assim você não é mais meu? Como assim você não quer ser minha ou não quer ser meu? Então essas pessoas, elas vão surtar quando elas estiverem na frente de pessoas que amam incondicionalmente e que não precisam estar no controle. E por consequência não são controladas. Muitas vezes essas pessoas passaram por inúmeras lições de vida para poder aprender a viver num amor incondicional. Primeiramente aprendendo a aceitar a sua própria sombra, primeiramente aprendendo a aceitar a se amar completamente, porque a gente só pode amar o outro quando a gente se ama. E quando a gente se ama, a gente sabe que a liberdade, a gente tem a liberdade de escolha, né? Se eu não quero mais estar na presença de uma pessoa que me faz mal, se eu quero ir para outro lugar, não tem problema. Não é por isso que eu preciso entrar num conflito com essa pessoa para cortar uma relação. Podemos cortar as relações e manter contato. E se alguém na sua vida chegar e falar, mas isso de manter contato com o outro, essa pessoa está querendo apagar o seu passado. Eu entendo que possa ser difícil para certas pessoas entenderem que existe um passado antes da chegada delas nas nossas vidas. Realmente, quando eu morava no Brasil, eu também não aceitava. Eu fui aprendendo isso aqui. E aí é você de determinar o limite do outro, até onde o outro pode ir. É você de perceber se o outro não quer te manter numa relação, mesmo que não exista mais relacionamento entre vocês, mas numa relação na esperança de voltar para você. E aí você realmente tem que deixar essa pessoa aí para ela poder fazer o luto. Senão ela não consegue fazer o luto. Entende? Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje. Todo dia eu vou vir com uma mensagem diferente. E eu desejo a vocês tudo de bom nesse sábado e para esse final de semana também, tá bom? Um grande beijo, amanhã tem mais mensagem.